muito do desgaste que a casa, a instituição política, sobretudo o Congresso, sofre, é decorrente do sistema político eleitoral vigente. Primeiramente, é preciso dizer que, dentre os três poderes da República, é natural que o legislativo seja o mais questionado. Aqui é a casa do povo, é exatamente o fórum onde se manifestam as vontades de todos os segmentos. Mas, tratando do que se refere à reforma política, primeiro nós precisamos constatar que é preciso que haja realmente uma simplificação. Hoje nós temos o quê? Nós temos um sistema que elege os seus representantes para o legislativo, câmaras, por voto proporcional, pelo sistema proporcional, e o voto no candidato, um voto aberto, puramente aberto, né? E a população, os eleitores, os cidadãos, de forma geral, não entendem como o sistema funciona. Então nós temos aqui, no caso da Câmara Federal, 513 deputados, né? Mas nenhuma maioria. Nós temos, na verdade, hoje aqui uma pulverização de segmentos, porque vivemos não um problema da existência de muitos partidos, porque isso existe em muitas democracias. O problema não é o número de partidos, mas o problema é o número de partidos que está representado dentro da casa, né? Com direito a tempo de televisão, com direito a fundo partidário. Então nós temos aqui na casa hoje 27 minorias e nenhuma maioria. E isso naturalmente agrava a questão da governabilidade, porque eu já fui prefeito e sei que a governabilidade é uma preocupação enorme para o Poder Executivo e que também nós, como Poder Legislativo, nós temos que cuidar para que haja essa harmonia, essa condição de se governar bem os destinos da nação. O que nós temos hoje? De um lado, a questão da governabilidade, né? E outra questão da representatividade. Pois bem, que sistema existe no mundo que seria o ideal para ser copiado no Brasil? Porque não me parece até que nós sejamos capazes de inventar algo totalmente novo. Muito já foi experimentado, inclusive no Brasil, desde a República, aliás, desde o Império. Outros países, por exemplo, o sistema alemão, se utiliza de um sistema misto, com voto distrital, mas composto com outra lista, né, que faz com que todas as regiões da Alemanha tenham os seus representantes, mas, por outro lado, também haja uma representação das ideias nacionais, das grandes questões nacionais, que, de repente, num sistema puramente distrital, podem ser prejudicadas pela visão que pode ser maximizada da parte. Então, nós temos que levar em conta, nós somos uma federação, mas uma federação com enormes distorções, com a concentração enorme de poder em Brasília, não só de poder, mas de recursos. Então, o nosso sistema político eleitoral tem que fazer com que essa realidade ela seja possível de ser alterada. E a reforma política é a base de tudo. Mas como nós podemos fazer que os deputados eleitos pelo atual sistema aceitem votar a alteração do sistema que os trouxe à casa? Então essa me parece ser a grande questão e o grande problema que nós temos pela frente. Bom, um dos problemas maiores é a questão do financiamento público, aliás, do financiamento das campanhas. O preço das campanhas, o que se gasta com as campanhas, a complexidade dessas campanhas, os recursos que são necessários. Hoje, inclusive, jurídicos, as campanhas foram judicializadas, o staff que o candidato tem que ter, com comissão financeira, de arrecadação de fundos, com equipe jurídica de apoio, com equipe de marketing, com a logística, com transporte, com criação de peças publicitárias. Então, os candidatos passaram a ser um produto. Então, vende-se um presidente da República como se fosse um sabonete. Essas questões precisam ser debatidas. Eu estou totalmente convicto de que essa casa não pode se omitir nesse momento para que enfim se faça, se inicie. Não importa, inclusive, pode ser para 2014, excelente se for, mas se não é possível que seja para 2016, para 2018, mas que se faça uma reforma política. Muitas vezes se diz que o baixo clero não quer mudanças, não aceita, por exemplo, o fim da coligação partidária. Eu fui eleito por um pequeno partido,
mas quero dizer a todos vocês, eu não concordo com a coligação para as eleições proporcionais. Eu acho que isso gera um comércio, isso gera um mercado absurdo e gera uma confusão de programas em que não se tem a identidade do eleitor, que não identifica em cada partido a sua ideologia, a sua função, as suas grandes causas, né? A democracia, de fato, ela é muito prejudicada quando os partidos não são fortes, né? Então, eu não creio que tem que haver limite para o número de partidos, mas tem que haver um limite para que cada partido tenha tempo de televisão nas campanhas ou nas propagandas eleitorais e principalmente o fundo partidário. Isso tem que ser proporcional ao voto, tem que ter uma cláusula de número mínimo, porque senão nós vamos estar assistindo a uma regra em que nós políticos somos submetidos e temos que jogar o jogo conforme as regras que estão vigentes. Eu não tenho dúvida de que o cidadão, por mais simples que seja, por mais necessidade que ele tenha dos serviços essenciais, ele sabe da importância do Estado, da importância do gasto público, da despesa pública, para equilibrar as oportunidades e as condições de vida de toda a população, sejam pobres ou ricos. Todo mundo, eu tenho certeza, que tem essa noção da importância de uma existência de um Estado bem equilibrado, justo, presente naquilo que realmente é de sua competência, mas todos também, eu acredito que aqueles que já não sabiam já estão começando a descobrir que nós temos no Brasil um Estado intrometido, um Estado pesado, um Estado oneroso, um Estado que custa muito à população, que está começando a medir custo-benefício daquilo que ela paga através dos tributos e daquilo que ela tem de volta através do resultado e dos serviços que lhes são prestados. Cada vez mais se aparelha um Estado cada vez mais pesado e nós não estamos vendo o sentido disso, porque cada gasto que se tem com essas funções meio, essas funções intermediárias, cada gasto um gasto representa a diminuição das oportunidades de investimento naquilo que nos é de fato essencial, que é a saúde da população, a boa educação da nossa população, a boa preparação dos profissionais, da qualificação dos profissionais, os investimentos na infraestrutura desse país, é aquilo que de fato vai fazer com que na nossa economia possa de fato gerar um crescimento sustentável. Eu não tenho dúvida de que o Estado hoje ele está atrás do Brasil. O setor público hoje ele atrasa o desenvolvimento do Brasil. E isso tem que estar presente nas discussões dessa casa. E essa casa, às vezes por estar em xeque, às vezes por ser a todo momento pela imprensa colocada numa situação vexatória, ela acaba se curvando diante das suas atribuições. Essa casa não pode estar refém dos interesses de corporativos, interesses de grupos, de segmentos, de sindicatos, de profissões, de funções. Essa casa tem que pensar o Brasil pelo interesse da sua maioria. A democracia é a maioria. E hoje nós temos aqui a ditadura da minoria. Existe, de fato, problemas seríssimos a serem atacados e é por isso que eu não aceito, não acho uma omissão que o poder legislativo não faça a sua própria reforma, a reforma política. E dessa questão eu digo a cada um de vocês, eu tenho apenas um voto nessa casa. Eu sou um deputado de primeiro mandato, incapaz de influenciar nas decisões da pauta desse Congresso, mas me resta a minha voz. Nós temos aqui assuntos diversos, interesses diferentes. A população precisa entender que eu não sou capaz de estando apenas com um voto, dizer para a população de Patos de Minas, por exemplo, que me deu 56% dos votos válidos daquela cidade, que eu com apenas um voto vou ser capaz de atender a todas as visões daquela cidade, a todos os interesses, porque tudo que se vota aqui, existem situações de conflito de interesses. Agrada-se uns e desagrada a outros. Agora, o meu voto tem que ser aquele voto transparente, claro, aberto,
no sentido de dizer à população que as razões das minhas escolhas, as razões das minhas decisões, as razões do meu voto, e não um voto de uma instituição que vota por medo das ruas, vota por causa da pressão nas galerias, vota por causa da crítica da imprensa. Esse não é o parlamento. O parlamento tem que ser altaneiro, tem que ser um poder de cabeça erguida,